Eu sempre quis ter um lugar pra poder falar dos livros que eu falo, além do Scooby e minhas amigas do Daily. Então, além de postar só os meus vídeos de viagens aqui e vídeos aleatórios, eu quero começar a falar de livros aqui. Começando falando dos 26 livros que eu li no ano de 2024. Até agora. Eu vou falar sobre os livros que eu li desse ano em forma cronológica. No final do ano passado eu comecei a ler Percy Jackson. Eu já tinha tentado dar uma chance pra Percy Jackson na época que todo mundo lia. Nunca me pegou, eu não sei porquê, porque era nessa época que eu tava lendo todas as sagas que existiam. Divergente, Maze Runner, A Seleção. E eu não sei porquê, Percy Jackson nunca me pegou. Mas eu resolvi dar uma outra chance no final do ano passado, que foi quando começou a sair a série, e o meu intuito na época era assistir o episódio e ler o livro pra ver como tava sendo a adaptação, pra ver se tava sendo boa. Mas aí realmente o livro me pegou muito, então eu não consegui ficar esperando. Eu só li tudo de uma vez. Eu li Ladrão de Raios e Mar de Monstros em dezembro e comecei 2024 com A Maldição do Titã e desembestei. Eu já tinha postado alguns vídeos aqui sobre a minha leitura de Percy Jackson, então eu não vou falar muito sobre, até porque é uma coisa muito nichada e se eu acabar falando algum spoiler do resto da saga, eu não gostaria de ver nenhum spoiler, então eu não vou falar muito sobre. Foi o que me fez voltar a ler tão avidamente. Eu não tenho os outros dois da primeira saga e eu preciso achar, e eu preciso dessa edição. Eu já fui em todos os sebos da minha cidade, em alguns sebos de outras cidades também, e não tem mais essa edição. O que aconteceu? O restante da saga... Também não vou fazer muitos comentários. Eu só tenho um comentário a fazer que é: Perkabeth realmente é a maior história de romance que já existiu da literatura e é feito para um público infanto-juvenil. Mas sim, é a maior história de romance, principalmente na Casa de Hades. Eu passei o livro inteiro chorando. Uma das minhas leituras seguintes foi Minha Versão de Você. Esse livro, eu não tava dando muita coisa pra ele não. Depois que eu terminei Percy Jackson, eu só queria preencher uma lacuna, preencher um vazio que ficou em mim. Então eu fui e peguei um livro aleatório que eu tinha aqui em casa, que eu ganhei, na verdade. Eu não tava dando muita coisa pra ele. E ele me fez chorar muito, muito. O Tanner, que é o nosso personagem principal, ele vive em uma cidade extremamente conservadora. Ele é assumido bissexual ou não, ou só... Não, ele não é. Não é! Ele era assumido, mas por conta dessa mudança que a família dele fez pra essa nova cidade, ele basicamente volta pro armário. Todos dessa cidade são extremamente preconceituosos e conservadores. A melhor amiga dele faz ele entrar em um concurso de escrita da escola que tá tendo. O conselheiro desse concurso de escrita é o Sebastian, e que vai ser o interesse amoroso dele. Mas por conta de todo mundo da cidade ser extremamente conservador e pipipi, popopó. E é basicamente uma luta entre a religião e a sexualidade dos personagens desse livro. Foi um assunto bem pesado pra ler, porque eu tive que várias vezes parar o livro, fechar, respirar fundo. É um assunto muito importante de ser abordado. É muito lindo a forma que acaba. Eu fiquei muito feliz que teve um final feliz, porque eu tava com muito medo. Se eu não me engano, eu dei 4 estrelas. Gostei muito desse livro. Depois desse livro eu queria continuar na leitura LGBT, então eu peguei Aristóteles e Dantes Descobrem os Segredos do Universo. Eu não li o segundo ainda, mas muita gente falava desse primeiro e eu fiquei completamente apaixonada por essa escrita. Eu amo livros que tem muito, muito, muito diálogo, e às vezes as páginas eram assim. Só tinha diálogo. É o que fez a leitura ser muito fácil e corrida, de uma forma muito, muito boa. E eu amei a forma figurativa que esse autor descreveu a homofobia internalizada do Aristóteles. E eu acho que o segundo também tem um pouco disso, porque, se eu não me engano, o final não foi ele ficando 100% ok com o fato da sexualidade dele. Mas eu amei muito esse livro, eu amei a escrita, eu amei os diálogos, e eu preciso de livros com mais diálogos. Até porque eu comecei abandonei. Eu comecei a Melodia Feroz e abandonei justamente porque não tinha diálogos. Eu li 60 páginas do livro e ainda não estava entendendo qual era a personalidade dos personagens que estavam sendo apresentados. Uma fantasia que não estava sendo explicada logo no começo, porque normalmente quando a gente começa a ler uma fantasia nova, o começo é sempre em grego, né? Tipo, e o reino, e a pessoa que tem o poder, a gente nunca entende nada. Aqui no caso eu não estava entendendo nada porque não estava sendo nada explicado. Não estavam me mostrando qual era o universo, não estavam me mostrando qual era o poder, que tipo de fantasia era. Eu não gostei desse livro. Abandonei. Eu estou numa fase que não gostei do livro no começo, eu não vou continuar até o final pra gostar. Porque eu sempre me arrependo depois, eu sinto que é uma perca de tempo. Então, eu abandonei a Melodia Feroz. O próximo livro foi Cleópatra e Frankenstein. Eu julguei o livro pela capa e comprei porque a capa é muito bonita e ele me conquistou por isso. Porém, eu vou me contradizer muito agora, porque eu acabei de falar que eu abandonei o livro, né? Porque eu tô na minha fase de abandonar livros que eu não gosto.
mas eu vou me contradizer aqui, porque eu não abandonei esse, mesmo não estando gostando muito do plot. Tem um plot de traição que eu não suporto. Não importa qual livro seja, não importa qual contexto seja, eu não suporto plot de traição. E eu tava ficando agoniada com este livro. Eu tava gostando muito da construção dos personagens e mostrando o quão humanos os personagens são. Mas a questão do plot de traição me fazia ler e ficar bufando e revirando os olhos. Então assim, eu tava ficando muito brava com isso. Mas eu gostei muito do final. Eu gosto muito de finais que a gente não espera. Eu gosto muito de finais realistas. Esse aqui eu gostei bastante, eu achei muito maduro o final. É uma coisa que eu consegui entender. Eu gostei mais do final do que de todo o livro. Então assim, fez valer a pena. Por mais que eu estivesse muito brava com a questão do plot de traição, o final fez valer a pena, eu gostei bastante. Também seguindo a linha de livros LGBT, eu li esse Lembre-se de Nós. A sinopse tinha me pegado bastante. A gente acompanha o casal, a Steve e a Nora. Elas são um casal, só que é totalmente secreto o relacionamento delas. Se eu não me engano, é por conta da cidade, que também é totalmente conservadora, que me lembrou bastante esse aqui, mas o relacionamento delas é totalmente secreto. Elas não têm nenhuma prova do relacionamento delas, porque elas conversam, acho que por DM do Instagram, e apagam a conversa toda noite. Elas não têm nenhuma foto, enfim, não tem nenhuma prova do relacionamento delas. E aí, a Steve sofre um acidente e perde a memória dos últimos 2 anos da vida dela. Ironia, 2 anos era o tempo que elas estavam juntas. Ou seja, ela perde a memória de todo o relacionamento delas e não tem nenhuma prova em lugar nenhum pra mostrar que esse relacionamento realmente existiu. E ninguém sabia sobre elas também, pra realmente falar, nossa, sua namorada. Não. Eu achei que o livro poderia ter muito mais romance do que teve. É um livro sáfico, sem muito conteúdo sáfico. Tem pouquíssimo conteúdo sáfico aqui. Mas eu gostei mesmo assim, é uma leitura bem leve e fofa. Mostra muito sobre a homofobia internalizada da Steve, porque antes desses 2 anos de relacionamento delas, ela não se aceitava, ela foi se aceitar só após conhecer a Nora. Então ela meio que regride no tempo e volta a ter essa homofobia internalizada. Mas aí eu falei, pô, cansei, eu quero ler um livro LGBT feliz, eu quero ler um livro queer feliz, que não tenha a homofobia internalizada como pauta, ou o fato de que as pessoas não aceitam como pauta. Eu só queria um livro sáfico feliz. Não achei até agora. Seguindo a mesma linha de raciocínio de que eu não li Percy Jackson quando todo mundo tava lendo, eu não li As Vantagens de Ser Invisível quando todo mundo tava lendo, então eu fui ler agora. E eu me senti extremamente atrasada por perceber que realmente esse é um livro muito bom. É um livro muito bom. Ele tocou a minha alma de uma forma que eu não sei explicar. Eu acho que eu nunca fiz tantas anotações tão pessoais como nesse livro. Eu acho que a última vez que um livro me pegou tanto assim e me leu tanto assim foi com Pessoas Normais, que você se vê no personagem, que você entende o que o personagem tá falando, que você lê aquelas palavras na página e você fala, meu Deus, o que eu sempre tento expressar e eu nunca consigo, mas esse autor foi lá e colocou nessas páginas desse livro o que eu sempre quis tentar colocar, em palavras. É o que esse livro fez comigo. Assim como eu entendo a Mary Ann de Normal People, assim como ela me entende, eu entendo ela, assim como nós somos a mesma pessoa, eu sou o Charlie de As Vantagens de Ser Invisível. E entrou pro top livros favoritos da minha vida. O que torna um livro favorito pra mim é o quanto eu me vejo no personagem, o quanto eu consigo me enxergar e me sinto representada pelo personagem. E esse foi um deles, então é um dos motivos pra eu ter dado 5 estrelas e ter entrado no top livros favoritos da minha vida. Depois, passamos para um Kindle. Eu fiz uma das melhores aquisições da minha vida esse ano, que foi um Kindle. Eu achava que eu não iria me adaptar bem com o Kindle, que eu só gostava de ler livros físicos e que eu não ia conseguir me adaptar bem. Mas eu nunca li tanto na minha vida depois de ter comprado um Kindle. Eu apaguei o livro daqui, mas depois de ter chorado muito com As Vantagens de Ser Invisível, eu precisava de um livro que me distraísse e que não tivesse muito a ver com problemas mentais, depressão. Eu li A Empregada. Assim, eu achei um plot muito interessante, ele daria um filme muito bom, mas eu não curti muito a escrita da autora. Foi uma coisa que me irritou bastante. O plot em si é muito legal, mas a escrita me irritou em muitos pontos. Me irritou a questão da personagem principal ser extremamente desesperada pelo homem da história. É uma coisa que eu não gostei. Por que será? E tá sendo adaptado. Então assim, vai ser um filme muito legal, mas a escrita não foi muito pra mim não. Logo depois que eu terminei O Sangue do Olimpo, eu comecei as provações de Apolo. Mas aí o Rick Riordan resolveu iniciar uma nova saga que se passa antes da aprovação de Apolo. Então eu quis seguir na ordem cronológica e comecei a ler Percy Jackson e o Cálice dos Deuses, que se passa depois dos Heróis do Olimpo. E é incrível como eu leio Percy Jackson rápido. Eu li em 2 dias, se eu não me engano.
Na verdade, quase todos os livros que eu comecei a ler no Kindle, eu terminei em 2 dias. Então, assim, isso nunca aconteceu na minha vida antes. Bom, e assim, eu fico morrendo de dó do Percy, né? Porque ele já salvou o mundo mais de 2 vezes. E agora ele tá querendo ir pra faculdade. E olham pra ele e falam, tá, mas pra você ir pra faculdade, você precisa fazer mais 3 missões pra você conseguir. Como assim mais 3 missões? Eu já salvei o mundo 2 vezes, né? Eu não queria dizer adeus à mitologia grega, já que não tinha lançado o segundo livro da trilogia ainda. Então, eu comecei a ler A Canção de Aquiles. Sempre me encheram um saco pra ler esse livro, só que eu não sei porquê. Eu nunca dou ouvido pras pessoas quando elas me falam que eu devo ler muito, ler um livro. É só quando eu realmente quero que eu vou ler. Mas assim, eu guardo essas indicações. Toda vez que alguém me dá uma indicação, eu guardo. Mas eu nunca dou ouvidos a primeiro momento. Eu só vou ler depois. Mas eu comecei a ler A Canção de Aquiles. E assim, se tornou meu livro favorito. Entrou pro top 5. Esse top 5 que eu falo, na verdade, tem mais que 5 livros. Então assim, top 10 livros favoritos da minha vida. A Canção de Aquiles. Eu nunca li nenhum livro com uma escrita tão poética e tão bonita. Eu nunca vi um romance tão épico quanto esse. Assim, eu não consigo explicar. Esse livro me destruiu. E a pior decisão da minha vida foi ter lido o final desse livro em público, em um local público. Porque eu tava aos prantos. Eu tava morrendo. Eu tava me acabando em lágrimas, eu tava querendo gritar de desespero. Porque eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Eu nunca mais vou terminar um livro em público. Porque isso me destruiu, esse livro me destruiu. Mas eu indico ele pra todo mundo. Ele acabou com a minha vida. Porque um amor desse... Gente, é bizarro enquanto um amor desse... É bizarro, é simplesmente assim... É bizarro. E esse livro é perfeito. Ele é impecável. Esse ano tá sendo impecável no quesito de ler livros bons. Porque quase todos os livros que eu tô lendo tá se tornando o meu favorito da minha vida. Então assim, não tenho nada a reclamar. Depois de ter lido A Canção de Aquiles, eu comecei a baixar todos os outros livros que seguissem essa mesma ideia de releituras da mitologia grega. Eu salvei Circe pra ler, mas o começo não me pegou muito. Acho que eu parei em menos de 10%, mas eu não abandonei esse livro, eu vou lê-lo, porque eu ouço muitas coisas boas sobre esse livro, então eu vou dar uma outra chance pra Circe. Eu preciso de um equilíbrio. Toda vez que eu leio um livro muito bom, que me destrói e que a escrita é extremamente impecável, eu preciso ler um livro que não esteja muito nesse nível, porque senão eu vou ficar maluca da cabeça. O livro é bom, não vou dizer que eu preciso ler um livro ruim, depois eu preciso ler um livro que fuja desse gênero que eu li. Então, eu fui ler Academia dos Casos Arquivados. E esse livro, eu não tava dando muita coisa pra ele. Eu realmente achei que eu só iria ler um livro bobinho pra sair do fosso que a Canção de Aquiles me deixou, porque eu tava destruída, eu tava com o coração partido. Eu fiquei uma semana pensando nesse livro. Eu penso nele todos os dias que eu acordo, todos os dias que eu vou dormir, eu coloco a cabeça no travesseiro e eu penso no final da Canção de Aquiles. Eu quero fazer uma tatuagem pra esse livro. Assim como eu fiz uma tatuagem para pessoas normais, eu sou viciada em fazer tatuagens pra coisas que têm significado pra mim. Eu tatuei essa cena de O Retrato de uma Jovem em Chamas, então assim, eu preciso tatuar A Canção de Aquiles porque foi um livro que me tocou no fundo do meu coração. E eu comecei a ler a Academia dos Casos Arquivados com o intuito de fugir disso, né? Mas esse livro aqui me pegou. E eu também não sabia que esse livro era uma saga, então eu me ferrei, né? Porque eu fiquei muito viciada. Esse livro é muito bom. É sobre um pessoal do FBI que quer fazer um programa com adolescentes super bem dotados. Então eles juntam 5 pessoas que são extremamente fora da caixa, com um QI altíssimo. E basicamente, assim, não vou dizer poderes, porque não é nada sobrenatural, mas eles são extremamente inteligentes de uma forma que, assim, não se é normalmente. Então eles juntam esses 5 adolescentes em uma casa pra ajudarem o pessoal do FBI a resolver casos arquivados que nunca foram resolvidos. Todo mundo que indica esse livro faz menção a Criminal Minds. Porque a personagem principal tem muito a ver com o personagem principal da série, que ele é um perfilador. Peraí que eu esqueci a palavra, eu não quero ficar falando errado aqui não. Perfiladora, eu tô falando errado. Sim, ela é uma perfiladora, então ela consegue pegar todo o perfil da pessoa depois de observar você e seus trejeitos, suas manias, enfim. A Jennifer Lynn Barner, ela é formada em psicologia, psiquiatria e ciências cognitivas. Então isso fez com que o plot fosse extremamente bem construído. Eu não sei explicar, mas é simplesmente muito bom. E toda a saga, eu li o restante da saga, foi se passando como uma série na minha cabeça. Então, o Depois de Academia dos Casos Arquivados é Instinto Assassino. E essa foi a primeira vez que eu comecei a gostar de um triângulo amoroso. Porque não era um triângulo amoroso irritante. Mas assim, não é realmente um triângulo amoroso. É um subtriângulo amoroso. E eu também não posso explicar sem dar spoiler. Mas esse é o segundo da saga. Instinto Assassino ele divou ainda mais. O primeiro livro, ele divou muito. Porque eu não tava dando nada, então eu ia lendo e ficava tipo, de queixo aberto. Eu ficava, meu Deus, esse livro é muito bom. E
eu comecei a ler Instinto Assassino e ele divou ainda mais. Mas é aí que eu fui tapeada. Porque o terceiro livro dessa saga, ele ainda não tinha sido traduzido, eu acho que foi traduzido agora em setembro. Mas eu tava lendo essa saga em junho, agosto, então eu tava precisando ler o terceiro. Eu precisava ler o terceiro, eu não tava aguentando de desespero. Então eu li a versão em inglês. All In, eu não lembro qual é a tradução que eles trouxeram pro Brasil. Eu tive que ler em inglês porque eu tava tão desesperada pra saber a continuação que eu comecei a ler em inglês. Mas aí que eu me ferrei. Por quê? Eu, Brisa Tomás Ferreira, tenho descalculia. Pra quem não sabe o que é descalculia, mas resumindo, é a mesma coisa que dislexia, porém com números. O terceiro livro da saga, ele girou em torno de um assassino. Cada livro é sobre um serial killer que eles têm que resolver o caso, que eles ajudam o FBI a resolver o caso. Esse terceiro livro foi focado em um assassino que ele planejava todos os assassinatos em volta da sequência Fibonacci. Quem não sabe o que é, eu também não sabia o que era. Eu tive que pesquisar. Então, assim, eu nunca tinha lido um livro inteiro em inglês. Eu comecei a ler Normal People e foi muito fácil de ler Normal People em inglês porque é um vocabulário do dia a dia, não é nada de outro mundo. Não é como se fosse ler uma fantasia em inglês. Mas ler uma questão matemática em inglês me pegou muito. Então, assim, eu demorei bastante pra ler esse livro. Todos os outros que eu mostrei, que eu li aqui no Kindle, eu terminei em 2 dias. No máximo 3 dias. Eu tava lendo eles extremamente rápido. Esse aqui eu acho que eu demorei uma semana. Porque eu tinha que parar, meu cérebro tava fritando, porque eu tava tendo que ver as questões matemáticas e entender sobre a questão numerológica que tava por trás desse assassino. E eu tava ficando maluca. Mas assim, muito, muito bom. A construção por trás de todo o assassinato, de todo o que o serial killer planejava, todo o planejamento do serial killer, foi muito bem construído. Todos os livros da saga, assim, muito bons. Acho que o quarto livro, eu não lembro o nome do quarto livro, mas eu não o li ainda. Porque eu acho que eu fiquei tão absorta em ler esse livro em inglês que eu falei, nossa, calma, eu preciso dar uma pausa. Porque o quarto eu também teria que ler em inglês. Então eu falei, vou esperar traduzirem esse livro. Eu vou esperar traduzirem ele, porque eu não tô afim não de fritar um pouco mais meu cérebro. Eu ia começar a sair fumacinha assim na minha cabeça, se eu lesse um pouco mais. Então o que eu fiz? Vamos voltar para Percy Jackson. Esse aqui é o bom do Riordan Verso. Ai, nossa, tô em ressaca literária. Vou pegar um livro do Riordan Verso pra ler, porque ele tem milhares. Já que meu cérebro está fritando com All In, eu vou voltar a ler um livro de infanto-juvenil, né? As Provações de Apolo, que é um pouco mais engraçadinho, então minhas leituras seguintes foram As Provações de Apolo, livro 1 e livro 2. Se eu não me engano, eu comecei a ler o terceiro, mas eu não terminei ainda. Tá sendo uma leitura divertida, e é muito engraçado ver a evolução do Apolo cada vez mais, com a questão de perder o ego de Deus que ele tem. Eu sou meio fragmentada em relação aos chalés de Percy Jackson. Eu sinto que eu sou 80% chalé 13, eu sou muito filha de Hades, mas eu também me identifico muito com o chalé 7, que é o chalé do Apolo. Então, assim, é muito bom ver o meu querido paizinho, segundo pai. Agora chegou o momento que eu tava aguardando o vídeo inteiro pra falar pra vocês. Powerless. Fazia muito, muito, muito tempo que eu não lia uma fantasia que me pegava do jeito que essa aqui pegou. Eu ficava lendo de madrugada, pulando, porque... Assim, eu já vi alguns comentários sobre Powerless, e todos eles seguem a mesma linha de raciocínio que é a junção de todos os clichês que existem. Esse livro me lembra tal livro. Ai, Powerless é igual a Rainha Vermelha. Powerless é igual a Jogos Vorazes. Powerless é igual sei lá o quê. Agora, deixa eu falar minha opinião, tá? A Lauren Roberts, ela foi cirúrgica o suficiente pra conseguir pegar todos os clichês, todas as tropas de todos os livros que existem e juntar aqui em Powerless. Mas só que da melhor forma possível. Nenhuma dessas fantasias que todo mundo fala, ai, Powerless é a cópia de todas essas fantasias. Nenhuma das outras fantasias tem tanta química quanto tem aqui. Eu nunca li nenhuma outra fantasia que o casal principal tivesse tanta química, que o slow burn fosse tão slow quanto esse aqui. Que o enemies to lovers fosse tão enemies quanto esse aqui. Eu nunca li. Eu não sei o que a Lauren Roberts fez. Mas esse slow burn, gente, tava em 80% do livro, os enemies ainda estavam enemies. Eles não tinham ido para lovers ainda. E eu tava muito feliz, eu tava amando. Porque não eram enemies, ai, eu te odeio. Não. Eles se odeiam. Tá, eles se odeiam muito. A gente tem adaga na garganta, a gente tem proximidade forçada, a gente tem o personagem que todo mundo acha que é um vilão e ele quer que todo mundo ache que ele é um vilão, mas na verdade ele é um querido e é só uma máscara que ele força pra ele se proteger. A gente tem a personagem principal fodona. Eu não gosto de personagem principal que é vitimista.
Estou dizendo isso mesmo tendo Estilhaça-me como minha saga favorita, sendo que a Juliette é extremamente vitimista e chata, mas tudo bem. Gente, a gente tem tudo nessa saga. A gente tem tudo. Tô fazendo todos os comentários, não tô contando sobre o que é, né? Pera aí. Ok. Powerless é uma distopia com fantasia, onde o mundo foi atacado por uma praga. Essa praga meio que mudou as pessoas geneticamente. Só algumas pessoas. Foi meio que uma mudança seletiva. Elas foram mudadas geneticamente de uma forma que o talento que você tinha, ele aumentou de uma forma que virou um poder que você tem. Por exemplo, as pessoas que eram enfermeiras ou da área da saúde viraram curandeiros. Então, mudou meio que dessa forma. As pessoas que foram mudadas pela praga geneticamente, elas são a elite. São os reis, as rainhas, os príncipes, as pessoas que têm dinheiro e que comandam esse novo mundo distópico. E as pessoas que não têm nenhum poder, ou que são mundanos, são poderes que não são muito importantes, são os pobres que moram nas ruas e... Enfim, nossa personagem principal é uma dessas pessoas. Ela não tem nenhum poder. Mas o pai dela, quando ele ainda era vivo, ele ensinou ela a fingir que tinha poderes pra ela poder sobreviver. E ela finge que é psíquica. Que é um poder muito fácil de fingir, porque ela sempre foi uma pessoa muito observadora e muito inteligente. Então ela consegue dizer coisas básicas da sua vida só por olhar seus trejeitos, as suas roupas, enfim. Ela é muito inteligente, ela é muito observadora. Então ela consegue passar muito bem, fingindo que ela tem poderes pra ninguém matá-la. Só que aí um belo dia, o príncipe da elite vai fazer um passeiozinho lá nessa favela onde ela mora. Acontece umas coisinhas e ela salva esse príncipe sem saber que ele é o príncipe. Ela vira Salvadora Prateada. Ela tem cabelos prateados. Ela vira Salvadora Prateada e todo mundo começa a bajular ela porque, meu Deus, ela salvou o príncipe. E ela fica, puta que pariu, eu nem sabia que ele era o príncipe. A cada 4 anos eles têm os jogos na Elite, que eles escolhem menos de 10 participantes pra provar seus poderes. É basicamente, aí eu vejo sim a semelhança com Jogos Vorazes, mas mesmo assim, não tem muito a ver. Então, eles escolhem aleatoriamente as pessoas pra participarem desses jogos de provação. E essa querida Paige, a nossa principal, que não tem poder, mas finge que tem, e salvou o príncipe, acaba caindo nessa lista das pessoas que irão participar desses jogos pra provarem seus poderes. E lá no meio tem pessoas que se duplicam, pessoas que têm poder de fogo, pessoas que têm poder de força, e a queridinha, que não tem nenhum poder, mas finge que é psíquica, que finge que, né, esse poder não serve de nada, né? Mas ela compensa sendo fodona, porque ela sabe lutar muito bem. Ela mata quem ela tem que matar, ela bate em quem ela tem que bater, ela envenena quem ela tem que envenenar, ela faz tudo. Ela é uma diva. Eu amei essa personagem principal. O que me pega muito em sagas, em livros, é a personalidade do personagem principal. A gente poderia fazer um vídeo inteiro de 40 minutos só falando de Powerless, o quanto o Powerless é incrível. Eu não tenho ele bonitinho aqui no meu Kindle pra mostrar pra vocês. Mas, no mesmo dia que eu terminei Powerless, eu fui ler Reckless, que é o segundo livro da trilogia. E assim, gente, ele é simplesmente impecável, é perfeito e, eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais como explicar pra vocês, como forçar todo mundo a ler Powerless. Eu tô panfletando tanto esse livro, que aí eu me ferrei, porque o terceiro livro da saga ainda não lançou. Eu terminei Reckless acho que umas 2 semanas atrás, e eu não aguento mais esperar. E só vai lançar em abril do ano que vem. Estamos em novembro. Eu vou morrer. 5 estrelas pra Powerless, 5 estrelas pra Reckless. Eu ainda nem li o livro que vai lançar em abril do ano que vem, mas eu já dei 5 estrelas. O próximo livro que eu li depois de Reckless, e que eu ainda estou lendo, é O Sol é a Estrela, do Rick Riordan. E eu precisava de outro livro queer pra me fazer voltar a viver, já que eu não teria o terceiro livro de Powerless, né? Alguma outra coisa que me fizesse voltar a ver cores no mundo. Olha os pássaros cantando, olha o sol brilhando, olha como a vida é bela. Acho que não falta nem 10% pra eu terminar o livro, talvez eu termine hoje. Tá sendo incrível ver a viagem deles pelo Tártaro, o jeito que eles lidam com os problemas do relacionamento deles, e que eles são literalmente opostos. O Nico sendo filho de Hades, da escuridão, dos mortos, do mundo inferior, e o Will sendo filho de Apolo, do sol, da claridade, da música, da felicidade. Então assim, tá sendo muito interessante ver como eles lidam com o problema do relacionamento dos dois e como eles conversam e se comunicam. Não se comunicam muito quanto deveriam, mas tudo bem, eles são crianças, adolescentes. Esses foram os meus livros de 2024. Mais o restante que tá no meu Kindle. Eu nunca comentei aqui, mas eu tenho um grupo de promoções, eu tenho um canal de promoções, e já vai chegar Black Friday e Prime Day, e vai ter promoção de Kindle. Eu comprei ele pela metade do preço na Prime Day. Eu sempre mando as promoções da Prime Day, da Black Friday, lá nesse meu canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês ficarem atentos, porque realmente, gente, essa é a melhor coisa pra um leitor, é a melhor aquisição pra um leitor. Antes o meu canal era no Telegram e eu tinha muitos inscritos, e eu fiquei muito triste quando eu perdi acesso a ele. Então eu tô tendo que refazer todo esse canal. Eu migrei pro WhatsApp, porque eu acho mais prático. Então agora o meu canal ainda é um canal baby, porque eu perdi todos os inscritos que eu tinha no meu antigo do Telegram. Então se vocês puderem me ajudar e se inscrever lá, porque também é uma coisa boa pra vocês, sempre tem promoção de livro. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu canal no WhatsApp. E até o próximo vídeo. Tchau!